O voto de silêncio. Era uma vez uma mulher que não era muda, mas ninguém escutava. Vezes sem conta, as suas palavras, que convictamente eram lançadas no espaço do diálogo, falhavam em chegar ao seu destino final. A mente atenta dos destinatários. Vivia num mundo de gente apressada. Não para ir a algum lado, mas apressadas em ter o seu dito num mundo do diz que não diz. Esta mulher ansiava ser escutada. Mas, por mais que mudasse a maneira de falar, tom de voz, uso de novas expressões, nada fazia efeito. Era como as suas palavras fossem silenciosas. Sem som, como ondas sonoras que aos ouvidos dos outros não faziam sentido nenhum. Não porque eram sem sentido, mas porque as antenas alheias não estavam sintonizadas para captar o sentido das suas palavras. Tudo isto a fazia sentir triste. Muitas vezes, encostava-se a escutar os outros. Ela sim, incrivelmente, conseguia compreender todas as palavras dos outros. E eles, os outros, adoravam essa sua capacidade. Às vezes, até faziam fila para lhe contarem as suas histórias. Mas, quando ela tentava então usar da sua palavra, era como se automaticamente eles desligassem o botão. As palavras esbarravam-se contra uma parede impenetrável. O tempo passava, e a mulher tornava-se cada vez mais silenciosa. Mas então, por opção, começou por desistir de dar a sua opinião quando estava rodeada da multidão. Era tudo muito ruidoso e, com certeza, as suas palavras iriam perder-se no meio de tantas vozes. Depois, quando faziam fila para serem escutados, decidiu apenas acenar enquanto os outros falavam infinitamente dos seus afazeres, murmúrios e opiniões obstinadas, muitas vezes infundadas. Mesmo quando estava diante de uma pessoa só, passou a esboçar apenas um leve sorriso, enquanto a outra pessoa monologava sem fim. Chegou até ao ponto de lhe perguntarem, então, como está, e mal ela ia abrir a boca para dizer algo cordial, ser atropelada pelas palavras dos outros e seus lamentos. Isso foi a gota de água. A mulher desistiu de falar completamente. Fez um voto de silêncio. A partir daquele momento, jamais falaria. Começou a usar um crachá que dizia voto de silêncio. Seria verdadeiramente muda, mas seria também surda. Desligar o botão como os outros. Mas isso eles não sabiam. Os outros falavam sem parar, mas a sua mente voava para outros destinos imaginários. Até que era acordada pelos outros, repentinamente, quando percebiam pela sua expressão facial e falta de reação que, pela primeira vez na vida, não estavam a ser escutados por ela. Apesar da cara de choque deles, ela sorria, encolhia os ombros e apontava para o crachá. Passou a ser o alvo de conversa da multidão. Até então, servia apenas para escutar sem direito a ser ouvida. Agora era o tema da conversa. Como se atrevia a não escutar? Ainda por cima, se nada tinha a dizer com o seu voto de silêncio. Que descaramento! Pensava a multidão de vozes apressadas. No entanto, como agora todos tinham interesse em saber o que os outros achavam daquela mulher e da sua nova atitude, de uma forma surpreendente, as vozes antes apressadas eram substituídas por olhares mais atentos e ouvidos à escuta. Faziam uma pequena pausa, para realmente sintonizarem os seus sentidos e escutarem a opinião alheia. Isto trouxe uma revolução para a população local. As praças antes ruidosas e sem sentido, ficaram mais silenciosas. As pessoas eram agora menos apressadas e mais atentas. E, sobretudo, as palavras faziam agora sentido. Era como se todos se sintonizassem na mesma frequência. A mulher, por sua vez, continuava a fazer o seu voto de silêncio. Percebera, entretanto, que quando fechava a porta a vozes sem sentido, abrira portas à sua imaginação e suas ideias. Toda a vida tinha colecionado histórias, opiniões, pontos de vista de outros. E de certa forma, isso ajudava a ver o mundo com mais amplitude. Mas, quando se fechou as vozes sem sentido, começou a ouvir uma voz única. Esta vinha dentro de si. E o mais incrível é que esta voz falava, mas também escutava. Escutava as suas emoções, escutava os seus sonhos, aspirações, ideias. E depois, devolvia em voz de apoio. Então, a mulher antes muda para o mundo, encontrou um lugar onde era escutada. Dentro de si. O mais incrível é que aquela necessidade de ser escutada pela multidão desvanecera. Já não era importante. Mas, escutar a sua voz interior tornara-se fundamental. E os outros notaram. Notaram como o silêncio daquela mulher era ensurdecedor. Roubava a atenção, não pelo ruído, mas pelo impacto. Talvez o voto de silêncio não fora um voto de desistência. Mas, a transformação que todos necessitavam para escutar e atentar mais, sintonizar mais. Consigo, e com os outros. Obrigado por assistir. Se gostou da história, subscreva o nosso canal para mais. Gostaríamos de saber o que achou da história nos comentários. Partilhe com os seus amigos. Juntos fazemos chegar a mensagem a quem necessite. Obrigado.